desafio, Fábio, eu tinha até uma pergunta aqui agora sobre a importância da consistência. Eu nem vou falar disso, porque assim, consistência é muito importante para qualquer coisa. Mas dentro da consistência, eu fico sempre pensando assim, imagina a Coca-Cola. Todo dia fazer um podcast, tô dando um exemplo porque é o que você produz, assim, sobre Coca-Cola, sabe? Como se reinventar, sabe? Como ficar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos falando, digamos, do mesmo tema e ter sempre alguma coisa nova, um frescor para quem está acompanhando, para quem vai comprar aquilo, sabe? Um desafio grande para as empresas é você falar do seu universo, mas não ficar maçante, né? Por exemplo, quando você pega um tema como uma bebida, um refrigerante, você vai falar de lifestyle, você vai falar de felicidade, porque a Coca-Cola vende felicidade nas suas campanhas. Então, você tem todo um ecossistema para ser trabalhado em torno disso, né? Então, a gente tem, por exemplo, um cliente na área de cosméticos. A gente falava de beleza, a gente falava de skincare, a gente falava de outros temas relacionados à beleza, viagem. Então, não necessariamente o público vai. Se você falar só de produto e serviço, fica maçante. Você tem que vender as suas ideias dentro do ecossistema que você está inserido, né? Então, no caso da beleza, falar de uma forma para o seu público-alvo de todo esse ecossistema que a beleza envolve, né? Beleza é bem-estar mental, beleza é você poder fazer uma viagem para um restaurante. Tem todos os meandros para você trabalhar isso, né? E tema é que não falta, Renato. Você pode trabalhar de várias formas. A gente tem, por exemplo, um cliente da área médica. O quão difícil é você transformar temas da área médica para o público final, por exemplo, né? E isso é o grande papel do comunicador, né? Tentar traduzir o que é muitas vezes complexo, né, para o grande público, tentar traduzir isso para o público final, para que gere engajamento e gere entendimento, principalmente, converta em venda. E no final, tudo a gente está procurando vender uma história, vender uma reputação, vender um executivo, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesse viés. Um desafio que eu tenho aqui diariamente, Fábio, quando eu convido principalmente assim profissionais muito específicos da área de tecnologia, físico, algo assim que é, sabe, tem um nicho muito específico, tem uma questão técnica muito grande, e você falou sobre traduzir. Para mim sempre é muito difícil pensar como traduzir isso para o público em geral, sem perder ali o respeito com o conteúdo original, sabe? Com o que tem que ser passado, até para não receber crítica, digamos assim, do nicho, né? Como é que funciona isso para vocês da Insidercast? Primeiramente, entender o público. Se é o público geek, né, o público desenvolvedor, realmente você não vai traduzir, porque senão vai ficar maçante para esse público que tem o conhecimento do assunto. Mas quando você fala, por exemplo, das grandes TVs, das grandes mídias, elas precisam traduzir para o público geral todo tipo de informação. Não dá para você falar um juridiquês, né, numa rede nacional, sendo que ninguém vai entender. Então, cabe o papel do comunicador fazer essa tradução e tornar mais, como a gente poderia falar, palatável, né, para o grande público. Então, primeiro de tudo, o comunicador precisa entender qual público ele está falando. Não é à toa que eu perguntei para você logo quando a gente iniciou, para qual público a gente está falando, né? Porque o mais importante é a gente entender o público para a gente poder calibrar a mensagem que a gente for passar, né? Para que a informação seja adequada para esse público-alvo que a gente quer atingir. O curioso é que eu tenho a impressão que a maior parte das empresas estão criando conteúdo ali sem nem saber para quem, né? Eles acham que tem um cliente perfeito que vai comprar o produto deles e nem pesquisa exatamente. Ou pior, né? No decorrer tá vendo ali um público diferente e não adapta, né, Fábio? Você primeiro de tudo tem que fazer com base em pesquisas, entender seu público-alvo, entender o público que você atingir, né? Muitos falam de personas, né? Você entender a sua persona e entender o que você vai entregar para ela em termos de conteúdo para poder converter em vendas, né? Quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém, não é, Renato? Sim. Mas aí até me fez uma provocação aqui. Como que quando você começou o seu podcast, digamos assim, conversou com profissionais das mais diversas áreas diferentes, que eu acompanhei bastante assim. Pessoal, eu copiei muito do que o Insidercast fez, tá? Muitas das coisas aqui do podcast eu dei uma copiada. Mas como que foi para você identificar um público quando não existia o seu produto ainda, sabe? Como foi para você isso? A gente no começo tinha uma meta clara, né? Que era entrevistar o mundo corporativo
mas não fazer o mais do mesmo que a grande mídia já faz, né? Que é divulgar o lucro da empresa, né? Divulgar as políticas da empresa. A gente queria entender quem está por trás das empresas, o que está por trás do seu LinkedIn, o que está por trás do seu crachá. Então, a gente queria entender de pessoas, né? Porque as pessoas que realmente fazem as empresas acontecerem, né? Os executivos, os colaboradores, o corpo diretivo. A nossa ideia inicialmente era conectar com esse público. Só que era uma conexão com o público que poderia ser o nosso potencial cliente. A gente ia vender serviços de comunicação. Então, com base nisso, a gente criou uma grande rede de relacionamento. Por isso que eu falo, a comunicação, quando ela é bem feita, ela cria relacionamento e ela pode te abrir portas para um cliente, um executivo te indicar para um outro cliente, para ele se tornar um cliente seu. No máximo, ele vai se tornar o seu amigo, você vai encontrar com ele para tomar uma cerveja e vai ser muito legal. E é curtir a jornada. Então, o nosso grande objetivo era conectar com pessoas que possam gerar relevância para a nossa marca, relevância para a gente e também, possivelmente, grandes negócios. Então, por isso que a gente fala, um canal de comunicação bem estruturado, com uma estratégia por trás, com público definido, você pode fazer muitas conexões e, com certeza, negócios. Ele é curioso, eu sempre falo, as pessoas sempre me perguntam, né, por que tanto trabalho, o que rentabiliza. Eu sempre falo que isso que você falou, no mínimo, alguém me pedir qualquer indicação para qualquer coisa, eu tenho como indicar uma pessoa, sabe? E bom, desses relacionamentos acaba sempre acontecendo alguma proposta, algum negócio, né? Mas tem espaço ainda, Fábio, pra gente. Não tá um espaço, um mercado maçante para podcast, sabe? Existe espaço ainda. Que se fosse eu hoje, Fábio, 2024 agora, vou começar o Insidercast agora. Ainda existe espaço? Existe espaço porque você precisa comunicar o seu valor único, né? Você não precisa ser igual a todo mundo. Cada podcast tem o seu propósito. Então, você tem que ter bem definido o que você quer, bem definida a sua estratégia e seguir firme na estratégia. Independente se existe um ou outro, concorrência sempre vai ter. Sempre vai ter tudo de tudo. O cabeleireiro que vai abrir um cabeleireiro, tem vários outros na esquina. O restaurante que vai abrir um restaurante, vai ter vários na esquina. Mas como que eu posso fazer diferente o que já existe? Como que eu posso tornar um novo o que já existe? O Insidercast veio com essa proposta, fazer um novo dentro do mercado corporativo, entrevistando os principais executivos do mercado, mas entrevistando a pessoa por trás do crachá, não a empresa, né? Então, esse foi o nosso grande diferencial. E sim, a gente faria de novo e da mesma forma. Que legal. É curioso assim, porque eu vejo muita gente falando, né, que é mais um podcast, mas na verdade eu acho que o principal é isso, né? É ter uma proposta diferente. Acho que de forma geral, eu não sei nem se as pessoas entendem que cada podcast tem uma proposta, Fábio. É complexo, né, entender, mas se você pegar os grandes talk shows, eles são centenários, né? Tinha o Jô Soares, por exemplo, que fazia grandes programas, você tem vários talk shows no exterior. Esse é um modelo que não acaba. Uma conversa nunca vai acabar, uma boa conversa. Uma boa conversa que vale, muitas vezes, um MBA. Uma ouvinte nossa escreveu no nosso YouTube, no nosso último episódio. Esse episódio foi como um MBA para mim, ela escreveu. Então, você gera valor para a pessoa. Então, a conversa, ela nunca vai acabar. A gente tem que se comunicar. E o podcast é uma das ferramentas. Pode ser nome podcast, pode ser talk show, pode ser uma entrevista. O nome não importa, o que importa é a sua estratégia por trás. E como é que você se prepara, assim, uma curiosidade para ter, digamos, ter muito, não estar muito preparado e ter muita vontade de conversar sempre? Porque eu imagino para você chegar aqui, talvez você já tenha gravado ali um ou dois podcasts hoje, ou durante a semana, da última semana, já conversou com tanta gente. Como é que mantém ainda o vigor, a vontade de, não, pô, essa próxima conversa é que vai ser especial? A curiosidade instiga a gente como comunicador. Então, a gente sempre tem o quanto que aprender com outra pessoa. Independente de quem seja, a gente sempre tem alguém para ensinar alguma coisa para a gente. E eu sou curioso, eu sempre fui curioso por natureza, de chegar num hotel, conversar com as pessoas do hotel, conversar com a pessoa, com qualquer tipo de pessoa. Acho que a gente tem essa ânsia de querer descobrir coisas novas e sempre alguém tem alguma coisa para ensinar. Por mais que a gente esteja gravando sempre, as pessoas têm conhecimentos diferentes, vivências diferentes.
né, opções diferentes, e a gente tem que estar aberto para ouvir e poder aprender, né? Sempre é uma troca a conversa. Eu acho que isso que é a coisa mais maravilhosa do podcast, do talk show, enfim, desse tipo de conversa, né? Você poder trocar com a pessoa experiências suas e poder ser confrontado também muitas vezes. Eu costumo dizer que se eu queria ter inventado o podcast antes, sabe? Porque o que eu aprendi conversando com as pessoas, se eu soubesse antes, já estaria fazendo isso há muito mais tempo, né? Acho que todo mundo que tem um podcast faria mais tempo, né, Fábio? O melhor momento para começar sempre é agora. Eu também me arrependi de não ter começado antes por muito medo. Às vezes você tem medo de começar porque eu não tenho equipamento suficiente, eu não tenho a câmera suficiente, eu não tenho o computador suficiente, eu não tenho o conhecimento suficiente. Mas começa. Se você tem vontade de colocar um projeto, independente, pode ser um podcast, um outro trabalho, que você sempre sonhou em fazer e executar, comece, entre e vai aprendendo durante o processo. A gente às vezes quer fazer tudo perfeito, mas a gente tem que saber que não existe o perfeito. A gente sempre vai estar aprendendo ao longo do processo e aprimorando esse conteúdo, no caso do podcast. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, galera, não tem jeito, tá? Tá geral querendo botar grana no bolso, ter um alívio ali no final do mês, concorda? Fica até o final do vídeo porque eu vou te ensinar a ganhar $20 por dia. Mais de R$3.000 por mês. Tá aberta a oportunidade para você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já 2 anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente está criando um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, Ctrl+C, Ctrl+V, estratégias de venda. Você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, né, ou até mais pra frente, você vai poder assinar agora por só 12 de R$29. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.